Seja muito bem-vindo ao Lideranças Empresariais desta noite, um espaço de reflexão sobre temas relevantes para o país, em parceria com o LIDA, Associação de Líderes Empresariais. Hoje falamos da economia do mar, um assunto que muitos dizem poderia ter salvado Portugal, mas que fora, afinal, esquecido na história. Muitos dizem mais, dizem que fora um não assunto. Mas Portugal tem de partir para o mar. A Europa é o continente mais marítimo do mundo, o nosso país tem a maior zona económica exclusiva da União Europeia e tem o mar, o imenso mar Atlântico, com todas as enormes potencialidades. O mar não é um obstáculo, é um produto nacional. E é precisamente isso que hoje debatemos com a presença de Manuel Pinto de Abreu, é secretário de Estado do Mar, António Nogueira Leite, membro do Comitê de Gestão do LIDE Portugal, Miguel Marques, partner de PwC e Helena Vieira, CEO da BioAlvo. Muito obrigada a todos por estarem neste programa e nesta reflexão sobre a economia do mar. Senhor Secretário de Estado, gostava de começar por si, por lhe perguntar o que acha que correu mal no passado. Quando é que Portugal virou as costas ao mar? Bom, quando é que Portugal virou as costas ao mar? Será difícil identificar um momento. Eu penso que aquilo que fizemos não foi virar costas, foi lentamente deixarmos de ter uma aposta clara no mar. Isso sim foi o que passou. Porque nós continuamos a ter, desde sempre, marinha mercante, escoámos os nossos produtos através dos nossos portos. Não tivemos foi a capacidade de saber realmente transformar todo o potencial que tínhamos e levá-lo ao mais alto nível que era exigido para que o mar fosse de facto, ou se tivesse tornado de facto um elemento definitivo de aposta da economia nacional. Portanto, a grande diferença é que agora temos que tentar de alguma forma partir de um trabalho que ficou por fazer. Estamos num ponto um pouco atrasado e, portanto, vamos ter que o recuperar. Mas acha que há muito trabalho por fazer e toda essa estratégia que não foi repensada no mar, ainda há tempo, é recuperável ou não? Bem, eu acho que sim. Nós estamos numa nova era. Há quem designe uma nova era de descobrimentos. De facto, eu penso que o mar hoje tem um novo paradigma. É um paradigma que é fruto fundamentalmente da nova Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. É um resultado daquilo que se passa a seguir à Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de irmos à procura de novas fontes de recursos, e essas fontes de recursos foram ou estão a ser pesquisadas no mar. Felizmente para nós, portanto, permitimos pelo menos a seguir a Segunda Guerra Mundial, temos um ponto de paragem. Depois, com este conjunto de evoluções relativamente às necessidades de pesquisa de recursos no mar, levaram que, no quadro da nova Convenção, se abrisse uma nova oportunidade para Portugal, uma nova oportunidade para Portugal e para o mundo, que diz respeito a um processo de aquisição territorial, que felizmente é um processo de aquisição territorial de base pacífica e justificado pela ciência, o que obriga a que haja o aparecimento de um conjunto de novas oportunidades relacionadas com o conjunto das novas descobertas. Já lá vamos também. António Nogueira Leite, muito se fala do mar, de todas as potencialidades que estão ligadas ao mar, mas nem todas as pessoas conhecerão efetivamente qual é o valor económico do mar. Consegue explicar-nos de forma simples quais são essas potencialidades, qual é o valor da economia do mar no produto interno bruto português e que criação de emprego representa no nosso país? Muito bem. Boa noite. Olha, relativamente a isso, enfim, há alguns estudos feitos que apontam para valores diretos e indiretos, em que, enfim, se nós considerarmos todos os efeitos indiretos, podemos chegar a valores não muito distantes dos 10% daquilo que é o nosso produto agora. Mas eu acho mais do que essa quantificação, nós devíamos olhar para aquilo que pode representar o mar e para aquilo que digamos, o mar como alavanca adicional numa altura em que o país tem um modelo económico absolutamente esgotado, que leva a que nós, neste momento, por exemplo, vivemos num regime de assistência. Portanto, nós estamos, enfim, de jure na zona euro, mas de facto temos, enfim, uma zona de assistência em que temos nominalmente uma moeda chamada euro, mas não estamos no euro, estamos numa situação, enfim, em termos objetivos, muito especial, que é muito o resultado do modelo que seguimos. E é um modelo em que nós perdemos a perspectiva, por exemplo, de que a parte mais essencial das nossas exportações e importações é feita por via marítima, em que nós perdemos a perspectiva da importância geográfica de Portugal enfim, Portugal vai ser em breve, quando o Canal do Panamá tiver as suas obras de alargamento, de duplicação terminadas, Portugal vai ser o espaço geográfico da Europa mais próximo do Extremo Oriente, de uma forma inequívoca. Isso será
em 2014? É para breve, mas já hoje tem uma posição geográfica privilegiada, tem um vastíssimo recurso que no futuro virá a dar, de facto, bastante atividade. Portugal, de facto, perdeu, e eu acho por opções políticas, no final dos anos 80, início dos anos 90, eu sei que, enfim, não é, as pessoas em Portugal tendem sempre a ver os assuntos da mesma maneira que olham para o futebol e, portanto, não são capazes de contar a verdade, independentemente de qual foi a cor política que governou, mas eu acho que, objetivamente, nós, uma das coisas que temos que evoluir no mundo exigente que estamos é sermos pragmáticos e não sermos, enfim, meramente caixas repetitivas de algumas verdades que poderão não o ser. É o facto de que nós usamos mal o processo de integração europeia, nós caminhamos demasiadamente para uma desindustrialização, nós não tratamos dos nossos recursos naturais, da agricultura, da pesca, os transportes marítimos foram esquecidos, a indústria, enfim, a nossa marinha mercante desapareceu bastante, nós podemos jogar com os números, mas o que é facto é que Portugal, para a exposição geográfica que tem, para a sua centricidade na Europa, mas a sua menor centricidade face ao resto, teve uma política calamitosa. Basta pensar que o que nós temos, e se nós olharmos, por exemplo, para aquilo que neste momento é o problema do sistema financeiro, nós especializámos em construir. Mas não foi em construir a abertura da economia portuguesa ao exterior. Nós temos 750 mil casas a mais, nós temos autoestradas de que não necessitamos, nós temos, enfim, nós gastámos o dinheiro que era nosso e nos últimos 20 anos o dinheiro que não era nosso, a construir coisas que não são produtivas e que, sobretudo, não nos permitem enfrentar um mundo muito mais competitivo que é aquele em que estamos. O mar surge numa vertente diametralmente oposta a tudo isto, porque o mar são atividades económicas muito importantes, que são substitutas de importação, que, noutros casos, são promotoras de exportação. O mar é tirar a vantagem da posição geográfica de Portugal. O mar é tirar vantagem dos recursos naturais que são conhecidos e daqueles que nós podemos conhecer. O mar é, e tem sido, fonte de algumas atividades em que Portugal está, de facto, na ponta tecnológica e na ponta, eu diria, não da inovação, mas do desenvolvimento de novas tecnologias que vão temos exemplos, digamos, tudo o que é produção alimentar no mundo com recursos cada vez mais escassos nessa área, para a população que temos, em crescimento, que tem a ver com, como eu já disse, os transportes, e essa é uma questão muito importante que tem sido nos últimos 20 anos não suficientemente trabalhada, tem a ver com a própria produção de energia, aí sempre com um papel complementar relativamente àquilo que é essencial, mas onde nós poderemos ter alguma relevância, tem a ver com, enfim, a interoperacionalidade do nosso sistema de transporte e de comunicação, tem a ver com aquilo que é inelutável e do qual não podemos escapar, tendo ou não tendo dinheiro, que é a nossa presença numa economia global cada vez mais competitiva, onde os nossos recursos no mar e a nossa capacidade de aproveitar os recursos do mar é uma das condições necessárias, não é certamente suficiente, mas é uma das condições necessárias para que o país possa ter futuro e que passemos da economia do botão à economia da produção digamos, à verdadeira riqueza, a riqueza que nós criamos, não à riqueza dos empréstimos que nos deram e que agora acabaram. Eu pegava já nessa sua questão, dessa passagem que é absolutamente necessária, para lhe perguntar como é que isso é possível nesta conjuntura extremamente recessiva que Portugal vive, como é que é possível apostar na economia do mar, sem dinheiro, sem grandes apoios por parte do Estado, que não deverá ter grande margem para ajudar os empresários, linhas de financiamento. Como é que é possível apostar na economia do mar? Muito boa noite e uma muito boa pergunta. Uma pergunta difícil de responder. De facto, estamos num período de crise caracterizada por problemas de financiamento, crise soberana, mas acima de tudo, hoje aqui acho que me cumpre também como especialista falar um bocadinho de esperança, não é? E nesse sentido acho que há solução. As dificuldades são conhecidas, de facto há escassez de meios financeiros, no entanto é preciso ter em conta que estamos na Europa e também há boas coisas da Europa. Ou seja, a Europa está a pensar, como foi muito bem expresso na Conferência do Atlântico, em atribuir verbas específicas para o mar e há que saber aproveitar. Há que saber aproveitar também a nossa história e o legado que temos no Atlântico Sul e países como Angola ou países como Brasil têm necessidade de construir infraestruturas nessas áreas e têm a liquidez suficiente
para pagarem essas infraestruturas, nós temos a responsabilidade de saber demonstrar que conseguimos ser solução para esses países. Mas isso depende de quem? Depende dos empresários, depende do governo, depende de mudar mentalidades e mostrar aos jovens que o mar não é uma coisa do passado. Há potencialidades, há oportunidades de emprego. Como é que se muda essa mentalidade? Outra boa pergunta e difícil de responder, mas eu gostaria de responder da seguinte forma. Eu acho que depende de todos nós. Certamente o Governo tem as suas responsabilidades, tem que fazer o seu papel, mas penso que também compete aos empresários tomarem as iniciativas e proporem as soluções para serem apoiadas pelo Governo. Acho que a responsabilidade está em todos nós. Precisamente, temos aqui ao lado uma empresária da Bioalvo e que eu gostava que começasse, antes de mais, por explicar de forma simples aos telespectadores o que é Bioalvo, o que faz e como é que aproveita os recursos do mar. Boa noite, obrigado pelo convite. A Bioalvo é uma das jovens empresas de biotecnologia marinha, neste momento em Portugal. O que é que nós fazemos? Nós utilizamos apenas e somente recursos marinhos, essencialmente, mas também alguns terrestres, de ecossistemas portugueses únicos. E o que é que fazemos com eles? Tentamos descobrir o maior número de utilizações possíveis, desde a farmacêutica, à cosmética, à nutracêutica, a processos industriais, sempre na perspectiva de substituir o químico pelo natural. E, portanto, aqui uma abordagem dos recursos marinhos naturais ou dos recursos terrestres naturais com a tecnologia que a empresa desenvolveu por trás como fonte de descoberta destas atividades. Deixe-me tentar perceber melhor, para ver se eu percebi, provavelmente os telespectadores terão percebido. São extratos naturais, que me está a falar, vindos dos oceanos, que ajudam a desenvolver, por exemplo, medicamentos antitumorais, anti-inflamatórios, é tudo isso? É, também medicamentos, mas não só. Dando-lhe um exemplo que talvez os telespectadores percebam melhor, por exemplo, um dos últimos extratos que nós descobrimos é como se fosse um botox marinho e não da cobra, que é o que nós temos hoje em dia. É um botox marinho que tem uma atividade muito semelhante, mas que vem de uma bactéria dos Açores. Portanto, é uma das atividades que nós temos neste momento. Temos outros compostos para tratamento de Alzheimer, temos compostos que estamos também a desenvolver para tratamento de doenças imunes. Temos aqui várias aplicações. Essa ideia foi importada? Não. É original? É. A tecnologia que nós usamos foi desenvolvida e patenteada pela Bioalvo, é uma patente portuguesa. Os recursos, talvez a única... Como é que costuma-se dizer? A única fonte de inspiração tenha sido algumas empresas que já fazem a utilização de recursos marinhos dentro da área farmacêutica. Há, de facto, algumas empresas muito boas nesta área. Nós temos imensos medicamentos já que são de origem farmacêutica, marinha. Não temos, de facto, os novos usos aos recursos marinhos, que é isso que nós estamos a tentar fazer. Portanto, com a biotecnologia, ela é uma área muito transversal e achamos que os recursos marinhos, dentro da área da biotecnologia, não devem ser somente para a área farmacêutica, devem ser aplicados uma vasta gama de indústrias. É, de resto, uma área nova também dentro destas indústrias da economia do mar, mas eu gostava de voltar à conversa consigo para falar das atividades tradicionais, para não ficarmos também no plano das generalidades em relação à economia do mar, se calhar particularizar em algumas áreas. Por exemplo, em relação à construção naval, quais são os planos concretos deste Governo para a construção naval? Bom, a construção naval tem uns setores que está em transformação em todo o mundo, e particularmente na Europa. O novo paradigma da concorrência com os países asiáticos obrigou a que houvesse uma especialização na construção naval. Portanto, a construção naval portuguesa terá que também se especializar, terá que encontrar um caminho próprio e há possibilidades de desenvolvimento associadas a toda esta nova visão do que é o mar e do que é o mar português. Eu relembrava aqui, um pouco no seguimento do que falei há pouco, o que se passa com a própria Europa. A Europa hoje tem um novo paradigma que não é o paradigma que tínhamos em 1970 e 1980. Se formos olhar nessa altura e no período da adesão de Portugal à então, Comunidade Económica Europeia, nós encontramos na própria Europa um conjunto de atividades que são essas que estávamos a falar agora, um conjunto das atividades tradicionais. O que tínhamos era pesca, esportes, transportes marítimos, o próprio mar era visto como a praia, as costas e pouco mais. Hoje não é assim. Se olharmos para a Europa hoje também, fruto daquilo que falou há pouco Miguel, relativamente à nova estratégia da União Europeia para o Atlântico, a Europa está-se a virar para o conjunto das novas atividades, de que um bom exemplo é aquilo que a Bioalvo desenvolve, e que terá com certeza um conjunto de novas e muito valiosas oportunidades quando passarmos para o paradigma do mar profundo, que é para onde a Europa caminha. E eu olhava um pouco para aquilo que são
hoje as novas linhas de financiamento da Europa. A Europa deixou de ter, por exemplo, relativamente às pescas, um novo fundo europeu. Não vai ser mais um fundo europeu para as pescas, vai ser antes um fundo europeu para a política marítima integrada e pescas. Isto mostra uma nova abordagem e dentro desta nova abordagem a tal construção naval também vai ter um papel. Nós lembremos que se passarmos a fazer uma utilização intensiva como esperamos que aconteça relativamente, por exemplo, a plataformas eólicas offshore, aquelas grandes unidades que é o exemplo, o projeto Windfloat que a EDP está neste momento em fase de testes, haverá aqui uma nova oportunidade também para a construção naval portuguesa. Aliás, essa plataforma da Windfloat foi toda montada já em Portugal. Há um novo projeto também em Peniche, o Euroller, também para a produção de energia, que isso abre um conjunto de novas oportunidades para a construção naval, não descurando as tradicionais da construção naval. Mas estamos a falar de projetos mais ou menos pontuais. O que é que vai acontecer, efetivamente, aos estaleiros navais? Porque há muitos especialistas que dizem que os estaleiros navais estão em via de desaparecer. Já tiveram 26 mil postos de trabalho, neste momento, creio que divididos por todos não passam de 3 mil. Há um futuro, uma estratégia integrada para todos estes estaleiros, ou estamos a falar de projetos pontuais? Não, os estaleiros navais, como sabe, nomeadamente os de Viana do Castelo, temos que distinguir aqui duas partes. Não estava a é aquele que é a particularizar. Lisnave, que é um projeto de sucesso em Portugal, e esse não há a mínima dúvida, ninguém põe em causa a sua continuidade e o seu valor económico. O outro é os estaleiros navais de Viana, e temos depois um terceiro conjunto de estaleiros, que são outros estaleiros de menor dimensão, mas com bastante valor, por exemplo, os estaleiros navais de Peniche. Se pegarmos deste conjunto, aqueles que nós normalmente ouvimos falar, que são estaleiros que têm dificuldades, são os estaleiros navais de Viana do Castelo. A Lisnave e Peniche são estaleiros que, de alguma forma, têm uma atividade económica estável, têm carteiras de encomendas e têm perspectivas de desenvolvimento. Relativamente aos estaleiros navais de Viana, que, como sabe, está na tutela da Defesa Nacional, está em curso uma avaliação do que fazer, mas, de qualquer forma, aquilo que se passa com os estaleiros navais pode... Mas acredita que vai haver salvação? Eu acredito que sim, que é possível encontrarmos aqui vias de solução, como também é possível encontrar para outras atividades. Mas que passam pela venda? Podem ou não passar pela venda, eu penso que agora é uma questão de oportunidade certa. Também precisamos de ter alguma fortuna, para que apareça uma ponta de solução. Gostava de ter a sua opinião também em relação aos estaleiros navais. Há futuro para a construção naval em Portugal? Eu não também. iria, por razões óbvias, falar de casos concretos, porque, enfim, neste momento não tenho a liberdade que sempre tive de dizer o que pensava e, portanto, se o fizesse, iria criar um problema para mim próprio que não vou fazer. Mas o que eu lhe posso dizer é que a indústria da construção naval é uma indústria globalizada. E, portanto, nós temos que ter os nossos aparatos industriais um pouco por todo o mundo, e Portugal não é exceção, geridos da forma mais eficaz, com trabalhadores motivados, com ênfase clara na produtividade, devidamente capitalizados e com as valências da arquitetura naval, de construção naval, devidamente salvaguardadas e desenvolvidas. E, portanto, isto é uma indústria extraordinariamente competitiva. E em Portugal temos, exemplos de entidades que se foram preparando e racionalizando, e temos outras entidades que ficaram para trás e, portanto, são um problema neste momento para todos nós, porque todos nós somos stakeholders do Estado, todos nós pagamos impostos e, portanto, é um problema para todos. Portanto, aqui a questão essencial é que, hoje em dia, os estaleiros navais, nomeadamente na Europa, não são uma atividade protegida e, portanto, as pessoas ou são eficientes e capazes e geram resultados, ou não são eficientes e capazes e são um problema. E, portanto, é esta a questão. É uma indústria importantíssima. Portugal teve grandes valências. Portugal teve os maiores estaleiros de reparação naval do mundo. Ainda hoje tem na Lisnave, na Mitrena, de facto, grandes capacidades e grande sucesso na reparação naval. Portugal tem, também alguns flops recentes na construção naval e é evidente que a produção de flops gera problemas para os acionistas e o Governo, neste caso, é quem tem tratado o problema. Portanto, agora, que é uma área onde houve valências em Portugal, onde essas já podem ser mais desenvolvidas, onde nós já perdemos algumas que temos que ir buscar fora, porque já não temos hoje em dia, de uma perspectiva competitiva, por exemplo, a arquitetura naval, as valências que já tivemos no passado.
E, portanto, mas é uma área onde eu acho que a nossa localização, das competências do passado deveriam ser devidamente enquadradas e aproveitadas, mas com critérios de eficiência, critérios de racionalidade e não com uma visão passadista da organização, como ainda existe em alguns casos, tirar aqui algumas oportunidades. Mas só para lhe dizer um outro ponto que há bocado falou, num exemplo que é o seguinte. Esta questão do mar, para tirarmos partido das nossas valências, é uma questão nacional. Dou-lhe um exemplo. A aquacultura é um aspecto muito importante. É mais um que eu tenho aqui na minha lista. Mas se eu lhe disser que o promotor do projeto da aquacultura de Mira, que é de longe o maior projeto que nós temos em Portugal, está sujeito num país com as condições de Portugal a todo um conjunto de procedimentos que, mesmo sendo um projeto PIN, entre a altura da decisão e o início da operação do projeto, não digo o início da rentabilização do projeto, é o início da operação do projeto, com PIN, com toda a capacidade, são 19 meses. 19 meses à espera do Quando na licenciamento. Galiza ou na Noruega, para não se falar na Galiza, que é perto e, portanto, podem dizer que em Espanha é diferente, mas se pensarmos na Noruega, estamos a falar em períodos muito mais curtos. Um promotor que não seja PIN, estamos a falar, digamos, num time to market que não é compaginável com as circunstâncias de hoje. Porquê? Não é, enfim, o seu Estado de Estado e o Ministério do Estado não têm culpa disso, porque chegaram há pouco tempo, mas temos aqui todo um conjunto de stakeholders isolados, todo um conjunto de soluções que são impostas aos projetos em Portugal, que não são impostas em países tão atrasados como a Noruega. Mas eu acho que temos culpa. Eu acho que temos culpa Não, porque... não é que não o queria amassar. Não, alguém há de ter culpa, como é evidente. Agora o que no anterior não é um problema de agora, é um problema que não, é um problema de vem de passado. antes, E é um problema que é muito difícil de resolver, Exatamente. porque o poder não está em quem manda, não está no seu secretário de Estado, não está porventura nos seus antecessores. Muitas vezes o poder está nos técnicos que estão aí numa multiplicidade infindável de organismos, de entidades, de repartições, que são um verdadeiro entrave, criam uns verdadeiros custos de contexto que não nos permitem, também na área da economia do mar, tirar partido das potencialidades que nós temos. E isso tem um custo de oportunidade tremendo para o país e é mais um dos contributos para a situação lamentável em que estamos. Aliás, a Bioalvo sabe bem isso. E repare, eu dou o exemplo da Noruega, porque é uma situação concreta e que posso fundamentar e documentar, e não faz sentido que num país, na situação de Portugal, nós tenhamos a veleidade de impor todo um conjunto de constrangimentos aos projetos que implicam abatement costs, como dizem os economistas, que não existem em países subdesenvolvidos como a Noruega ou como a Suécia. Não é? Pegando nessa questão dos custos, eu se calhar falava também consigo, relativamente a esta questão dos custos, o diagnóstico que está feito são os custos, é a desburocratização, a eficácia, relativamente ao setor portuário, também é um setor importante. O que é preciso fazer ainda? Quais são os maiores problemas, ou se quiser, pelo lado mais positivista da questão, os maiores desafios? Falar de portos, hoje em dia, é falar de uma boa parte da economia do mar. Eu diria que portos e transportes marítimos em geral, na economia do mar, é um dos setores a nível mundial mais robustos. Talvez a seguir, ou a par da energia. Mas portos em Portugal, dado o bom trabalho das equipas de gestão de portos, têm evoluído muito. Muito se fez nos portos em Portugal, mas também muito há que fazer. Como já foi falado aqui, nós temos uma posição geográfica entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, entre o Mediterrâneo e o Canal do Panamá, privilegiada. Só que se não fizermos por atrair barcos a Portugal, ou fazer sair barcos de Portugal, certamente os barcos irão parar a outros portos. Como é que isso se faz na prática? Isso é uma pergunta bastante direta e certamente os especialistas de portos estarão em melhor posição do que eu para responder. Mas é preciso certamente ser mais competitivo, baixar os preços nas alfândegas, eu acho que é preciso ser mais sofisticado, ou seja, devemos ter uma orientação para o cliente. O que é que o cliente dos portos necessita? Porquê? Porque isso não acontece nos portos portugueses? Acontece, só que às vezes gerir portos é bastante difícil, porque são estruturas pesadas, que necessitam de investimento pesado, e as embarcações variam muito mais rapidamente. Falou-se em petroleiros, superpetroleiros, estão cada vez a aumentar mais a dimensão dos petroleiros, e os portos têm, porque isto funciona a 3 dimensões, têm que ter em conta a profundidade, desassorear, nem sempre se conseguem adaptar, até porque há falta de financiamento, todas as exigências dos novos clientes. Mas tem sido feito um trabalho nessa área e também gostaria de dizer que, por vezes, o que se transporta, quer nas embarcações, quer nos portos, tem certas características. Por exemplo, é necessário coberturas para que, eventualmente, não se deteriore, e isso mexe tudo com a infraestrutura porto.
e é um trabalho que tem sido feito. Há escassez de financiamento, mas tem que continuar a ser feito. Mas acha que há espaço, porque muito se tem falado no Porto de Sines, para ser o hub, a tal porta de entrada para os transportadores internacionais? Certamente, Sines vai certamente desempenhar um grande papel na economia do mar em Portugal, mas gostaria de falar mais em análises integradas dos portos em geral, porque todos os portos em Portugal têm valências e podem aportar valor à economia do mar, mas certamente pela sua escala, Sines está numa posição privilegiada de volume significar muito para a economia do mar. Gostava de lhe perguntar, e recuando um bocadinho na conversa, se a Bioalvo sentiu essa burocratização dos processos, em todo o processo de licenciamento, em todas as questões, muito diretamente. Sim, sem grandes medos, quer dizer, sentimos muito, principalmente na questão do acesso às amostras, que direitos é que temos para usar aquelas amostras, porque o mar é um bem público e há direitos de soberania sobre o mar profundo ainda é mais complexo e é precisamente nessas amostras em que nós estamos a trabalhar, do solo e do subsolo, e, portanto, toda a rede legal à volta deste assunto ainda está muito indefinida. Eu acho que Portugal está a alinhar-se com a estratégia europeia que existe para o mar, portanto, a Marine Strategy 2020 da União Europeia. A parte da biotecnologia é fulcral nesta estratégia a nível europeu e aqui eu devo dizer que o Secretário de Estado tem, de facto, um papel muito importante porque é alguém que puxa muito por este setor. Portugal está a dar os primeiros passos aqui e, portanto, eu sinto da experiência que tenho que muitas vezes as legislações vão acompanhando as necessidades. E, portanto, em Portugal nós ainda não sentimos muito esta necessidade porque não tivemos cá dentro ainda muitas empresas a trabalhar nesta área e a querer explorar de uma forma comercial portanto, este bem que são os recursos naturais. Ou seja, há também uma certa inexperiência ainda nessa área, mas à parte dessa inexperiência, se tivesse de pedir ao Governo 3 desejos ou 3 coisas que mudassem rapidamente na vida da sua empresa, o que seria? Seria a burocratização, os custos dos processos? Os custos dos processos, no nosso caso, a biotecnologia é tão cara que isso não é um custo que seja relativamente comparável. O que nós pedíamos era, de facto, a celeridade na resposta de processos legais, portanto, a jurisdição, o acesso às amostras e a definição, acima de tudo, do que é que se pode fazer ou não fazer com aquelas amostras. Portanto, para nós isso é muito, muito essencial, porque mais tarde nós queremos vender um medicamento e precisamos de saber que estamos a vender sem problema nenhum aquele medicamento. Portanto, a resposta célere aos pedidos e a definição concreta de quais são as utilizações permitidas ou não. Aqui fica. Fazemos então uma pausa nesta conversa, neste Lideranças Empresariais. Esperamos por si, já a seguir, na segunda parte. Volte connosco. Até já. Seja bem-vindo de novo ao Lideranças Empresariais, hoje numa reflexão sobre as potencialidades da economia do mar. E retomava a conversa consigo, Sr. Secretário de Estado, para lhe perguntar se quer responder a esta questão da desburocratização e também dos licenciamentos. Quero, efetivamente. Bom, um primeiro aspecto que eu gostaria de focar é que uma das mudanças que temos que fazer é precisamente não estarmos à espera que a necessidade surja. Nós temos que liderar e penso que ultimamente, sobretudo após a Comissão Estratégica dos Oceanos, temos liderado no pensamento estratégico, temos que passar a liderar agora na ação. Esta questão do licenciamento, eu penso e está neste momento já a ser trabalhada a questão de o simplificarmos, de o tornarmos um processo ágil e rápido. Se não for assim, nós não conseguimos tornar, por muito valor que tenhamos, ou por outra, por muito potencial que conseguimos demonstrar que o nosso oceano tem, nós não vamos conseguir atrair investimento. Não vamos conseguir atrair investimento e não vamos conseguir dar possibilidades a empresas como a Bioalvo de realmente criarem o valor que é devido naquilo que nós temos, seja na nossa coluna de água dos nossos oceanos, seja no fundo do oceano. Portanto, é um processo fundamental, este processo não só do licenciamento da utilização do espaço marítimo, que é um ponto fundamental, como também o licenciamento das atividades e do aproveitamento daquilo que conseguimos. Mas o que é que tem em mente como estratégia? Aquilo que está a ser feito, neste momento já está concluído, uma identificação de todos aqueles processos em que há interação entre quem concede o licenciamento e quem o pede. Portanto, temos esses processos perfeitamente identificados e aquilo que estamos a tentar fazer é criar, para já, um modelo mais simples de licenciamento e depois tentarmos arranjar aquele modelo do balcão único também para quem quer fazer o licenciamento. E, sobretudo, que as respostas sejam mais céleres.
Bom, isto não exige apenas um enquadramento jurídico, um quadro jurídico adaptado, exige mais um conjunto de ferramentas, porque no caso da Bioalvo não será tão assim, mas também é, porquanto há um aspecto fundamental que nós temos que fazer, que é o ordenamento do espaço marinho. O ordenamento do espaço marinho, nós precisamos de saber que atividade podemos fazer, onde a podemos fazer, e temos que ter a consciência que o ordenamento do espaço marinho também é um processo dinâmico. Quer dizer, aquilo que hoje podemos fazer num local, poderemos amanhã não o poder fazer, porque há alguma atividade que tem maior valor, tem maior potencialidade e, portanto, nós temos que substituir essa atividade. Um exemplo prático que hoje surge é com as pescas. Todos nós sabemos que quando queremos instalar uma aquacultura, todos os pescadores imediatamente se queixam porque estamos a limitar o espaço onde podem desenvolver a sua atividade pesqueira, mas evidentemente que aquilo que estamos a fazer é simplesmente substituir uma atividade que é mais rentável por outra que é menos rentável ou criar uma nova oportunidade. Portanto, isto são aspectos fundamentais que temos que atacar. Muito bem, tenho aqui ainda muitas questões para fazer, portanto temos que se calhar acelerar um bocadinho. Ainda em relação aos portos, gostava de lhe dizer aqui algumas das desvantagens que alguns especialistas apontam aos portos portugueses e como é que esperam superá-las, se é que concordam com elas, nomeadamente limitações estruturais, de amplificação de fundos, barras, acessibilidades marítimas, acessibilidades terrestres, localizações logísticas, como no caso do Porto de Sines, demasiado a sul do centro europeu, face às origens, os destinos das atuais cadeias logísticas. Como é que se pode integrar tudo isto e olhar para a frente com alguma perspectiva integrada? Bom, há um ponto que é fundamental, é que os portos nacionais hoje são bons portos a nível mundial. Esse é um primeiro ponto. Evidentemente que não são os portos ótimos, não são portos ótimos. Há com certeza um caminho a percorrer e há um caminho a percorrer que o primeiro passo já foi dado, está praticamente concluído, que é a separação de duas atividades fundamentais. Uma que é a atividade económica em si, a outra que é a atividade que é a regulamentação das atividades que decorrem nos portos. E isso, como sabe, na nova lei orgânica do Governo, a atividade económica está atribuída ao Ministério da Economia, a regulamentação de, portanto, toda a atividade dos portos fica no Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. Só isto vai permitir um novo paradigma de funcionamento dos portos. Por outro lado, há um novo alinhamento dos portos a ser desenhado, que oportunamente será dado a conhecer, e tudo no sentido de realmente alinharmos o desenvolvimento com os portos com as novas oportunidades. Estão a surgir, algumas das quais já foram aqui mencionadas. Mas eu penso que temos boas perspectivas. Evidentemente que a atividade dos portos e o desenvolvimento em infraestruturas tão pesada com os portos não depende apenas da nossa vontade. Há que também ser aceito aquilo que nós fazemos nos nossos portos por aqueles que são os agentes económicos. Temos que os convencer, é evidente, mas eles têm que nos aceitar. Naturalmente. Por que é tão importante a extensão da plataforma continental? Aqui o Sr. Secretário de Estado é muito mais capaz do que eu de Qual é o responder ponto essa da questão. situação? E já agora, qual é o ponto da situação também? Bom, Mas eu depois direi uma coisa sobre os portos que eu penso que é relevante. muito bem. Mas Mas se quiser, faz não, favor. mas eu posso dizer o seguinte, há um aspecto que é muito importante, enfim, durante muitos anos estive ligado aos portos não como gestor, mas como utilizador dos portos, trabalhei na indústria há muito tempo, e uma das coisas que é essencial nos portos e efetivamente são hoje em dia em regra muito mais bem geridos, estão, apesar de tudo, mais integrados na plataforma logística do país, e, portanto, a intermodalidade com os portos hoje em dia é claramente diferente do que era há 10 anos atrás, e aí houve um progresso claro. Há dois aspectos que são muito importantes e em que não avançamos. Um primeiro aspecto é o aspecto que é preciso ter muito cuidado, que nós podemos fazer os investimentos corretos, ter os portos mais bem geridos, mas se os operadores são sempre os mesmos, há claramente um estrangulamento para quem exporta e para quem importa, porque há rendas que vão ficar concentradas nesses operadores portuários, e nós temos demasiadas vezes as mesmas empresas de norte a sul que estão, enfim, com uma atividade monopolista regulada pelos contratos de concessão, e não me parece que seja a forma mais eficaz de promovermos a concorrência. Mas isso, enfim, é uma opção que foi tomada ao longo dos últimos anos e que, do ponto de vista da organização, não é o ideal. Primeiro aspecto. Um aspecto que eu acho que é mais crucial, que aliás está no memorando da Troika e que o Governo tem a obrigação de o fazer nas próximas semanas, e portanto espero que o esteja a fazer, não é aqui no Ministério do seu Estado de Estado, é no Ministério da Economia, que é a alteração do regime do trabalho portuário, que é um dos maiores obstáculos que cerca de 1000 pessoas colocam aos exportadores portugueses. Porquê? Porquê? Porque eu não lhe vou, enfim, dar grandes exemplos, mas se tivesse a noção do que é que são as regalias, do que é o custo
para a nossa atividade exportadora, para a nossa atividade de operação de portos, de um regime absolutamente específico de trabalho portuário, perceberia que, e o que é um facto, que isso é um impedimento importante à otimização da utilização dos nossos portos. Mas são direitos que, enfim, os trabalhadores não quererão abdicar, como se viu, aliás, na última Mas são direitos greve. absolutamente exagerados, e um governo que, enfim, acabou de retirar o 13º mês e o subsídio de férias à generalidade dos portugueses, nomeadamente que trabalham no setor público, tem, para além de ser um compromisso com a Troika, tem a obrigação estrita em todos os planos, até no plano ético, de promover aquilo que em Portugal tem 20 anos de atraso, que é uma adaptação do regime de trabalho portuário à realidade económica da economia competitiva em onde estamos. Não é responsabilidade deste Ministério, mas é responsabilidade do Governo, e a Troika vai cobrar de certeza. Não, está com certeza, aliás, ouvimos recentemente a ser anunciado que todo esse pacote está a ser trabalhado. Aliás, como disse o Sr. Professor, é a matéria que consta do memorando com a Troika, portanto, terá com certeza. E essa parte não é negociável? Sabe, tudo é negociável, não é? Tudo é negociável, depende dos termos em que o seja feito. Mas, de qualquer forma, eu penso que essa é daquelas que vai andar com certeza. Vai avançar. Plataforma Continental, a extensão. Plataforma Continental. Qual é o ponto da situação? O ponto da se for situação. aprovado pela ONU, enfim, o que é que vai mudar para Portugal? Eu acho que, ou por outra tenho a certeza, que irá ser aprovado. Não é? Irá ser aprovado, evidentemente que não há memória de nenhum processo de extensão da Plataforma Continental tenha sido aprovado exatamente nos termos em que foi proposto. Há os dois casos em que há um retrocesso da área, há o outro em que a própria Comissão de Limites da Plataforma Continental aconselha que haja mudança de estratégia e, portanto, proponha mais área. Bom, o caso português está entregue à proposta de extensão. Há muito trabalho a fazer e continua a ser feito, no sentido de reforçar algumas das reclamações que estão contidas na submissão apresentada. O processo aguarda agora a nomeação de uma subcomissão que vai fazer a avaliação formal e técnica daquilo que Portugal reclama. Está um pouco mais acelerado e, portanto, pensamos que será possível que ocorra mais cedo do que aquilo que estávamos a contar e, portanto, eventualmente já em 2015. Havia um especialista que dizia, se houvesse esta extensão, efetivamente, que Portugal ficaria com uma extensão marítima equivalente ao território da Índia. Isto para as pessoas perceberem. Mas em termos de potencialidades, o que é que isso significa? Significa mais minerais? Significa mais cobalto que haverá perto da zona dos Açores? O que é que isso significa para Portugal? Mais potencialidades, mais negócio? Certamente mais potencialidades, muito provavelmente mais negócio. Uma área do tamanho da Índia, debaixo do oceano. É preciso também referir que o Atlântico é um oceano bastante profundo, há profundidades superiores a 4.000 metros quadrados, 4 km quadrados, 5 km quadrados. Só para terem uma noção, um bom submarino tripulado, se for aos 600 metros de profundidade, já vai longe. Portanto, quando estamos a falar de profundidades de 4.000 metros, 4.000 quilómetros, 4 km de profundidade, peço desculpa. Estamos a falar normalmente de descidas com veículos não tripulados, e depois penso que o professor Manuel Pinto poderá falar um bocadinho da nossa grande mascote, que é o ROV. Mas dizer que existe a probabilidade de existir minerais como cobre, ouro, prata. O que ainda não está provado é que a extração desses minerais pode ser efetuada em dimensões que permita ser rentável, porque interligando esta altíssima profundidade. Também. Sustentável, eu penso que muito se tem evoluído na sustentabilidade em quase todos os subsetores. E hoje em dia começam a haver, não são muitas, mas são empresas no topo da tecnologia que têm uma noção clara do que é a sustentabilidade e certamente dentro de um princípio de que sustentabilidade é sustentabilidade ambiental, económica e acima de tudo social, porque no fundo o ambiente e a economia vão servir as pessoas, que conseguem ou que estão a estudar conseguir extrair afetando muito pouco o ambiente. Gostava de lhe perguntar, e estamos numa fase já de ronda final, recursos humanos. Foi difícil encontrar pessoas especializadas aqui em Portugal? E depois uma outra questão, o financiamento. A biotecnologia académica não é de todo difícil encontrar recursos humanos,
porque houve, dos anteriores governos, e deve ser dado aqui o mérito, um grande investimento em formação de recursos humanos, estou a falar das bolsas de ciência e de todas as bolsas de doutoramento e pós-doutoramento. Portanto, há muitas pessoas formadas nesta área. Depois, com a particularidade de Portugal tem, de facto, uma grande pool de recursos humanos formados dentro da área da biologia marinha. E, portanto, nós temos, de facto, gente muito boa com top publicações nesta área. O que é difícil de encontrar em Portugal? E não é específico da biotecnologia marinha, é específico da biotecnologia em geral. É difícil de encontrar pessoas que tenham, de facto, o know-how na gestão e na comercialização, na transferência de tecnologia das universidades para as empresas, que saibam dar valor comercial àquilo que é feito, de facto, na universidade dentro desta área, para as empresas. Relativamente ao financiamento, sentiram dificuldades? Se precisarem de voltar à banca, como é que vão fazer? À Caixa Geral de Depósitos, já vamos perguntar qual vai ser o papel também da Caixa neste... Sentimos dificuldades, claro, como todas as empresas nesta área, e os 2 últimos anos têm sido bastante difíceis. Temos conseguido levantar dinheiro. Se tivermos que voltar à banca, como é que vai ser? Nós tentamos não ir muito à banca, devo-lhe dizer. Tentamos ter modelos de negócio um bocadinho alternativos, temos o capital de risco, temos clientes que nos pagam e a banca tem sido um papel mais de suporte do que propriamente de apoio direto. Gostava ainda de perceber como é que pode a Caixa Geral de Depósitos, como sendo o banco público que quer apoiar PMEs, também dar aqui um impulso às empresas numa época particularmente difícil. Eu ia só dizer uma coisa antes disso, que é o seguinte: projetos deste tipo são tipicamente projetos, aliás, esse é um dos grandes problemas da economia portuguesa, a razão que estamos aqui é que nós temos, muitas vezes, os promotores, grandes, pequenos, médios, põem financiamento onde devia estar capital. Ou seja, um dos grandes problemas, e nomeadamente nestas atividades, são atividades com muito risco, que não devem estar sujeitas ao financiamento bancário, mas onde tem que haver capital. O que tem havido em Portugal muito pouco é uma estrutura de capital de risco, e as capitais de risco públicas têm tido, de facto, muito pouco sucesso. E isto é, enfim, é uma história de 20 anos, e as privadas, infelizmente, também são muito poucas. Não há venture capitalists, há alguns business angels. Eu atuei como business angel a título privado e há meia dúzia de pessoas que fazem isso, mas não há uma estrutura naquilo que é essencial às empresas aqui, que é capital. E depois, financiamento. E o grande problema da economia portuguesa é que nós não temos financiamento onde tinha que haver capital. Dito isto, a Caixa é a quarta marca mais reconhecida pelas PMEs como a quarta marca portuguesa mais ligada ao mar, a quarta mais importante em reconhecimento das PMEs. É o banco, claramente, mais, enfim, reconhecido como estando mais ligado a esta matéria. Nós vamos, enfim, temos um conjunto de produtos que podem ser utilizados e que existem, e nós vamos lançar em breve 4 iniciativas. Uma que é chamada Oferta Caixa Mar, que é uma oferta integrada de produtos e serviços para PMEs, seja produtos de poupança, produtos de investimento, financiamento, dedicada à economia do mar. Temos também, vamos fazer também uma nova, enfim, há uma área geral de apoio ao empreendedorismo, onde vamos ter uma oferta para todas as áreas e um segmento especial para a economia do mar. Vamos ter, e eu vou terminar aqui, é que temos muitas coisas, e nem todos os bancos têm muitas coisas para anunciar para as PMEs do mar. Temos um outro aspecto muito importante, que é o PME Blue Label, que é um selo que distingue as PMEs de mérito na área, enfim, na economia do mar, e que depois permite um acesso privilegiado a uma panóplia de produtos que nós temos, quer na vertente de investimento, quer na vertente de financiamento, quer, enfim, uma Fica série de também outras essa vertentes boa notícia. Sr. Secretário de Estado, para terminar, há ou não esperança para esta economia que muitos chamam a economia azul? Bem, eu acho que há certeza. Eu acho que há certeza. Temos aqui o financiamento e o capital a aparecer, temos a vontade e, portanto, só nos basta termos a determinação de continuarmos com esta dedicação ao mar para que realmente ele saia vencedor. Meus senhores, minha senhora, muito obrigada por esta reflexão em torno de um tema tão importante e que nos é histórico, mas que pode ser também o futuro. Fica por aqui este Lideranças Empresariais. Nós esperamos por si daqui a 15 dias e é rigorosamente a não perder. Até lá.